Bom dia a todos. Vamos lá. Resolvi gravar um vídeo aqui para dividir um pouco da minha experiência nesse mundo de anabolizantes, bombas e assim por diante, tá? Bom, a primeira vez que fiz reposição hormonal fazem mais ou menos 4 anos, tá? Foi quando eu decidi iniciar um processo de emagrecimento. Eu tava com 140 quilos, super obeso, meus níveis hormonais estavam super baixos, eu vivia com sono, minha vida era sentir sono, enfim, não estava tendo uma vida normal, uma vida comum, tá? E aí eu comecei a utilizar e dentro deste período de 4 anos eu já utilizei diversos tipos de hormônios, tá? Dentre eles, acho que quase todos os mais conhecidos. E hoje em dia eu tenho um conceito sobre cada um deles. Eu vou expressar minha opinião de forma rápida aqui para vocês. Não é uma apologia e um incentivo ao uso de anabolizantes, tá? Deixo isso aqui bem claro. Inclusive, em minha opinião, eu acho que toda e qualquer vez que alguém for utilizar anabolizante tem que ter um acompanhamento médico, tá? E principalmente efetuar exames sempre que possível, para que você possa acompanhar se tem algum desvio em algum indicador importante. Vamos lá. Bom, eu vou dividir em quatro sugestões, vamos dizer assim, né? Para crescer, para secar, para crescer iniciante e para secar iniciante, tá? Por que eu falo essa divisão entre iniciantes e uma pessoa mais avançada? Porque o iniciante ele não tem receptor para colocar um monte de coisa no organismo dele, tá? Então não adianta você colocar um monte de droga simultânea no organismo da pessoa, porque não vai funcionar, tá? Vou citar aqui algumas doses mais conhecidas, tá? Não significa que eu estou incentivando ninguém a fazer isso, tá? Que fique bem claro. Bom, vamos lá. Para ganhar músculo, crescer, tá? Pessoa iniciante, minha sugestão, apenas texto, tá? Então, eu recomendaria uma dose semanal de texto de 1 ml de texto, tá? De preferência, enantato de testosterona, porque é o éster que tem a meia-vida, na minha opinião, mais interessante para você tomar uma vez por semana. Por exemplo, se fosse um Durateston, eu já mudaria já a quantidade de dias, tá? Então, normalmente, o cara que é iniciante, ele tem problema com a aplicação, né? Ele não gosta de se furar. Então, acho que o enantato de testosterona acho que é a melhor opção, tá? Então, vamos lá. Para crescer, o atleta não, né? A pessoa iniciante tomaria 1 ml de Durateston, tá? Durateston não, de enantato de testosterona. Se por acaso a pessoa quiser aumentar as doses, tá? Isso de preferência com recomendação médica, aí eu trocaria pro Durateston e talvez acrescentaria mais uma vez na semana, então ficaria segunda e quinta. Um cara mais avançado, que é um cara que já toma anabolizante há um certo tempo, tá? Na minha opinião, eu faria o quê? Eu tomaria o Durateston junto com a Deca, tá? E isso 2 vezes por semana e acrescentaria um Hemogenin oral, tá? É isso que você mais gosta, Rodrigo? Não, tá? E eu vou explicar aqui o porquê. De tudo que eu já tomei, eu acho que para crescer, o que funciona melhor para mim não é esse tipo de ciclo. Para mim, o que funciona bacana é o quê? Uma texto de base, tá? Eu normalmente coloco o NPP, que ele é similar à Deca, só que o ganho é um pouco mais seco, até mesmo porque eu tenho uma facilidade de reter líquido, e colocaria um Dianabol, tá? Porque eu lido melhor com o Dianabol do que com o próprio Hemogenin, tá? E com relação a secar, primeira recomendação que eu dou, tá? Se você é iniciante, muito cuidado com todo e qualquer tipo de droga para secar. Até mesmo porque os anabolizantes, eles não servem para secar. Eles servem
para ajudar a segurar o músculo que você ganhou no tempo que você estava crescendo e você não perder esse músculo no processo de secar, tá? Bom, esse é o meu entendimento, não sou dono da verdade, tá? A experiência de usuário. E algumas drogas são bem perigosas, tá? E o pessoal normalmente usa elas para secar e eu desaconselho, tá? Uma delas é o estanozolol. O estanozolol, minha experiência foi extremamente negativa, tá? No sentido do que, cara, muita dor articular, muito incômodo para treinar. Não, assim, se eu for pegar a questão de exames, os exames foram pra puta que pariu, desculpa o palavreado. Não ficou legal, tá? De verdade. Inclusive, assim, foi questão de uma semana que eu comecei a utilizar, eu já tava, sabe, todo zoado. Você tem que acabar acrescentando muito texto para questão de libido, ou Masteron e assim por diante. Não gosto de estanozolol, a não ser que seja por muito pouco tempo numa fase de finalização para colar a pele. Mas para nada, tá? O que eu acho bacana na fase de secar? Um atesto de base, tá? Mais uma vez, eu vou recomendar o Enantato, porque eu gosto do Enantato de testosterona. E Masteron. Masteron funciona muito bem, tá? Para ajudar a secar. E o que eu acrescentaria se eu fosse um atleta mais avançado, tá? A trembolona, tá? De preferência acetato. Por que acetato, Rodrigo? Para eu tomar na mesma frequência que o Masteron, que seriam 3 vezes por semana. A trembolona, ela tem que ser muito bem avaliada antes de tomar. Por quê? Porque ela mexe demais com a cabeça, demais. Ela deixa a pessoa agressiva, em alguns dos casos. Em algum dos outros casos, ela deixa a pessoa depressiva. Ela deixa a pessoa, muitas das vezes, sem vontade de treinar. E, ao mesmo tempo que ela deixa a pessoa extremamente estressada para treinar. Enfim, ela acaba com o teu ciclo do sono. Seu sono vai ficar literalmente uma bosta. Você não vai dormir bem. Só que ela é a droga mais potente que existe, tá? A trembolona é um absurdo, ela funciona muito bem. Então, assim, tem que ser avaliado de pessoa para pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que já é muito calma, ela já é tranquila, ela não está passando por um momento de problema na vida pessoal dela, ela tem uma série de fatores que contribuem para que ela se mantenha calma, se mantenha estabilizada, não está passando problema no relacionamento e assim por diante, aí você pode avaliar tomar uma trembolona. E outra, é o que muitas pessoas falam, e é a realidade. Trembolona é para atleta, tá? O amador, ele não deveria tomar trembolona, tá? Ela é neurodegenerativa, ou seja, ela destrói neurônio. Então, cuidado. Meu conselho é cuidado, não faça sem acompanhamento médico, não faça sem estar com a vida estabilizada, não faça sem estar num relacionamento bom, tá? Já vi um monte, ó, pra vocês terem uma ideia, até contando aqui um relato, eu tenho um amigo meu que ele caiu na porrada com um mendigo, porque ele tava tomando trembolona, tava super estressado e o cara foi e fez um negócio que ele não gostou, ele foi e quebrou o mendigo na porrada, pô, isso é legal? Briga no trânsito, camarada separando de mulher, enfim, não recomendo, tá? Mas eu sei que vai ter muita gente que vai usar e se você já decidiu usar, é de cara. Só que avalia tudo isso que eu tô falando antes, tá? Então, para secar, vamos lá. Atleta amador, iniciante, texto mais Masteronzinho, tá? O cara já é mais avançado, acrescenta um acetato de trembolona junto que vai dar bom, contanto que tua vida esteja regularizada, tá? Não gosto de tomar nenhum oral na fase de secar, tá? E se for para colocar um oral, que no caso seria o estano, na fase final, tá? Bom, o que normalmente o pessoal toma também junto nessa fase de secar, tá? Clenbuterol, tá? Rodrigo, o que você acha de clenbuterol? Cara, perigoso pra caralho. Se o cara não tiver juízo, ele vai fazer merda. Não recomendo nenhuma dosagem acima de 4 ml. Eu já vi nego tomar 20 ml, tá? Então, assim, de 1 ml a 4 ml, tá? Não significa que porque você não está sentindo os colaterais do clenbuterol, quais são os colaterais do clenbuterol? Você fica com tremedeira, sua mão fica tremendo,
você fica ansioso, acelerado, enfim. Normalmente comigo aconteceu já quando eu tomei de ficar com febre durante o dia, porque teu corpo fica quente. Então, com o clenbuterol, tá, não passa de 4 ml. Não significa, eu não tô mais sentindo colateral, então eu vou aumentar para 6 ml. Cara, pode dar merda. Não recomendo, não faça, tá? Cara que já é muito grande, 4 ml. Cara que começou agora, nem faz sentido tomar clenbuterol, tá? Faz dietinha mesmo que vai funcionar bem. E eu acho que seria isso, basicamente, tá? Demais drogas, aí vai muito da personalidade da pessoa. Por exemplo, tem a boldenona, tá? Eu não gosto de boldenona para crescer, tá? Muita gente toma, muitos amigos, camaradas meus tomam, mas eu particularmente não gosto, tá? E assim por diante. Tem o Primobolan, que é mais caro, é uma droga que é difícil você achar a original boa, e assim por diante, né? E eu não tô nem falando dos hormônios mais caros, né? Que seria, por exemplo, o GH, né? Que eu acho que o GH, ele dá aquela lapidada final, mas, cara, se você não é atleta, não faz sentido, a não ser que você seja muito rico e faça um acompanhamento com um médico muito top. Os hormônios tiroidianos, né, que o pessoal fala que é T3, T4, cara, cuidado, se você desregula uma merda dessa, fudeu tudo, tá? Então não faça sem acompanhamento de um profissional, tá? É perigoso, pode dar uma merda. E a minha recomendação final aqui é o seguinte: se você utiliza qualquer tipo de droga, de substância ilícita, e quando eu tô falando isso, eu tô falando de bala, MD, doce, lança-perfume ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Muito cuidado ao utilizar anabolizantes, tá? Por quê? Porque o anabolizante ele já te deixa acelerado já, o seu metabolismo já vai lá pra PQP. E aí, cara, eu já vi já na minha frente algumas pessoas passarem muito mal por fazer consumo de droga na mesma fase que estavam utilizando o anabolizante. Álcool, não vou nem falar nada porque é óbvio que não deve tomar, tá? Se você tá tomando álcool e tomando anabolizante, você está fazendo uma merda muito grande, cara. Não faça, não faz sentido, tá? Faz a dieta correta, tá? O principal é a dieta que manda em tudo. Faz um treino bem feito, tem acompanhamento de um profissional, de um coach, e aí depois de tudo isso lá na frente, aí você começa a pensar em tomar um anabolizante, tá? Bom, esse aqui é o relato que eu queria dividir com vocês da minha experiência. Ah, Rodrigo, só você tá certo? Não, é a minha experiência, tá? Não é porque eu tenho essa opinião que essa opinião é a verdade absoluta, tá? Tem diversos profissionais da área, diversas pessoas que têm muito mais conhecimento que eu, e eu tô aqui de coração para aprender mais e mais e mais. Mas assim, como usuário de anabolizante, né, foi isso que eu aprendi, né? Hoje em dia eu faço dose de reposição apenas de testosterona, né? E aí fica mais um relato. Se você, né, começar a utilizar hormônio, principalmente a testosterona, você vai ter que usar para sempre. Por quê, cara? Quando eu falo para sempre, não significa que você vai ter que usar para sempre. Mas assim, a partir do momento que você tirar a testosterona do teu organismo, tá? Você vai voltar para um nível suprafisiológico, subfisiológico. Ou seja, você vai estar produzindo bem menos do que uma pessoa normal adulta. E aí, cara, você vai ficar cansado, você vai ficar com sono, você vai ficar se sentindo morto, literalmente é isso, cara. E você vai ficar se sentindo morto durante meses e meses e meses, até talvez voltar o teu ciclo hormonal normal. Então, a maioria das pessoas, elas não aguentam essa fase, né, até voltar ao normal. E aí, o que elas fazem? Elas voltam a tomar o anabolizante e... Então, a minha recomendação é o seguinte: se você decidiu que você vai tomar, tenha ciência que você vai tomar para sempre. E quando eu falo para sempre, é para sempre literalmente, tá? Até você morrer. Porque quando você tirar, vai dar merda, tá? Vai dar merda no teu ciclo hormonal, vai dar merda num monte de coisa. E ela volta, mas demora. Então, normalmente, a pessoa ela não quer pagar esse preço de esperar essa demora de voltar. Então, ela vai tomar para sempre. Então, é isso que você tem que ter na cabeça. Pô, vou tomar, beleza. Então, eu sei que ali todo mês eu vou ter que gastar ali de
200 a 400 e poucos reais para comprar um bujão de 10 ml de testosterona para poder tomar, porque eu vou ter que tomar 1 ml por semana. Então, basicamente assim funciona, tá? Esse é o meu relato de usuário. Uso hoje em dia doses baixas de testosterona apenas para manter meu nível acima do fisiológico, né? Que é assim que eu me sinto bem, eu me sinto mais produtivo, eu trabalho mais, eu treino bem, minha vida amorosa é maravilhosa, enfim, uma série de fatores aí que me ajudam a ter uma vida melhor, tá? Só que eu faço isso com acompanhamento médico. Eu tenho uma clínica especializada no esporte que me acompanha. Pra vocês terem uma ideia, o meu coach, eu converso com ele todos os dias. A gente conversa todos os dias, tá? Então, a gente faz exames, a gente faz um acompanhamento, a gente faz tudo o que tem que ser feito para que eu garanta que a minha saúde está sendo beneficiada e não prejudicada. Então, cuidado. Vou comprar lá do underground, que é mais barato, vou tomar da empresa que eu não conheço, vou comprar com o perigo lá na esquina. Pode dar merda, não recomendo, viu? Fechou, galera? Um abraço.